KNHY11, o fundo High Yield da Quineia. Relatório de outubro de 2025, vamos continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem um patrimônio líquido total na casa de 3 bilhões, a cota patrimonial a R$ 98,24, 27 mil cotistas, a última distribuição será paga hoje, R$ 1 por cota, dia 13/11 de 2025, Ele tem na sua carteira uma composição majoritária de IPCA, dando um retorno de marcação IPCA mais 12,59, iniciou as atividades em 2018, é destinado aos investidores qualificados, não a taxa de performance, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 97,62, dentro do valor patrimonial, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,76%. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, a cotação do fundo chegou aos 92,35 em fevereiro de 2025. Desde então, veio lateralizando e agora repousando aos R$ 97,62. Como comentamos, a última distribuição agora, no dia 13 de novembro de 2025, segue R$ 1 por cota, fazendo um dividendinho de mensal de 1%, anual de 14,59. E investindo R$ 1.000 há 2 anos em KNHY11, teria hoje o cotista R$ 1.272,70. O fundo, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, consegue superar em pequena medida a linha do CDI, retornando no período 27,27%, enquanto o CDI retornou 25,85%, já o IPCA 9,36% e o IFIX 13,21%, então ponto positivo para a rentabilidade aí do KNHY por enquanto. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que ao final de outubro o KNHY11 apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 99,1% em ativos-alvo, 3,1% em LCI e 4,4% em instrumentos de caixa. Lembrando que o portfólio do fundo é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente os certificados de recebíveis imobiliários, aqueles que nós já conhecemos como os CRIs, predominantemente indexados à inflação. Já em relação à parcela de CRIs em IPCA, corresponde a 90,1% do patrimônio líquido do fundo, uma remuneração média de IPCA mais 12,59, como comentamos, e um prazo médio de 5,9 anos. Já a parcela indexada à CDI corresponde a 8,2% do patrimônio líquido do fundo, dando CDI mais 3,32% ao ano, um prazo médio de 1 ano. Em relação à distribuição, 76% da taxa DI, R$1 por cota, 90% do CDI, considerando o gross-up de imposto de renda alíquota de 15%. Em relação às movimentações aqui do fundo, novas operações de CRIs no valor total de 125 milhões. O primeiro é para o CRI da Galeria, 44 milhões. A Galeria, que é uma home equity lá de Campinas, fazendo aí as operações de empréstimos garantidos por imóveis residenciais. A operação é IPCA mais 11,17%. Já em relação a Creditas, também uma operação de home equity, 27.800.000, IPCA mais 11,73%. A Credblue, também home equity, 19.800.000, IPCA mais 10,94%. A GS Souto 4, 17.700.000, IPCA mais 12,5%, é uma operação voltada para a geração de energia para os geradores do grupo GS Souto e, por fim, os projetos Freguesia do Ó e Vila Prudente, formando aqui um total de 8.800.000, IPCA mais 9,6%. Tem aqui também o projeto Sandro Barros, 6.300.000, IPCA mais 11,5%, finalizando o total das operações de 125 milhões, IPCA mais 11,35%. Em relação ao CD Camaçari, ponto de atenção, porque tem uma situação aqui envolvendo esta operação. Segundo a gestão, vamos acessar aqui o link, ela comenta que há uma situação envolvendo o CD Camaçari com a identificação de indícios de irregularidades na destinação dos recursos dos CRIs da classe única da 301ª emissão da Ópia Securitizadora, envolvendo a Galopo Gestão de Recursos Limitada. Segundo a gestão, desde a identificação do fato pela Quineia, ela adotou todas as medidas cabíveis visando a proteção dos interesses dos seus investidores e segue acompanhando o tema de forma diligente. Então, ponto de extrema atenção aí para o CRI da CD Camaçari. Voltando aqui para o relatório gerencial, tem aqui também
as operações compromissadas reversas do KNHY11, 6,5% do seu patrimônio líquido, bem tranquilo. E de composição aqui da carteira, ela é predominantemente indexada à inflação IPCA, 90,1% do patrimônio líquido do fundo, formando uma taxa média de marcação de 12,59%, na aquisição 10,71%, 5,9 anos é o prazo médio, uma duration de 3 anos e meio. Já em relação à indexação à Selic, CDI, 8,2% do patrimônio líquido do fundo, dando uma taxa média de 3,32%, uma taxa média de aquisição de 4,12%, um ano é o prazo médio. Ele tem aqui também 3,1% em LCI, 4,4% em caixa, além de 0,8% de todo o seu patrimônio líquido em cotas de fundos imobiliários. Lembrando que na alocação total por indexação, 85% em IPCA, 10% em CDI, 4,1% em Selic e na alocação por setor, a maior exposição é o residencial pulverizado nas operações aí de Home Equity, formando 33,2% de todo o patrimônio líquido do fundo. 99% estão alocados em CRIs e fundos imobiliários. Na negociação e liquidez, 81 milhões é o volume mensal dele na B3, 3,5 milhões ao dia. E em relação ao resumo da carteira para outubro de 2025, ele faz um resultado total de 31 milhões e 600, R$1,01 por cota, dos quais ele distribuiu R$1, agora chegando então com a reserva acumulada e não distribuída de 56 centavos por cota. Em relação aos rendimentos, R$1,01 por cota de geração, 0,97% do CDI, considerando a distribuição de R$1 por cota, 76% da taxa DI, 90% da taxa DI bruta. Já em relação à tabela de sensibilidade aqui do KNHY11, hoje ele se encontra aí no mercado secundário na casa de R$ 97,00, mas considerando o preço a mercado de R$ 99,00, ele faz um retorno de IPCA mais 12,3%, um spread em relação a NTNB de 3,75%, um dividend yield líquido de 10,7%, considerando a taxa de administração, um spread de 2,15%, já considerando a taxa de administração. Vale lembrar que, em relação à sua carteira, a maior exposição única é para o CRI da MRV ProSoluto 297, 3,9% aqui da carteira, mas também é importante lembrar que ele guarda algumas concentrações, principalmente aqui para a MRV, ele tem concentrações aqui também da GS Souto e também em relação aos CRIs da Galeria, tem aqui também a Suma Uma, que é um shopping lá em Manaus. Importantíssimo então o cotista ficar atento a estas operações por devedor, porque embora a CNEA não destrinche aqui qual é a concentração por devedor, ela é bem alta, principalmente aqui para a Galeria, tem aqui também a Suma Uma e a MRV, a AGS Souto. Importantíssimo o cotista ficar atento a esta situação. Em relação aos segmentos, são diversos aqui, conforme verificamos, tem escritórios, tem shoppings, tem galpões logísticos, tem residencial pulverizado, tem o residencial concentrado, enfim, todos eles indexados aí em CRIs, majoritariamente voltados ao mercado imobiliário. Perfeito, pessoal? DKNHY11 é basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.